E o Correio Debate segue hoje com as entrevistas individuais com os candidatos a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba. E a gente recebe aqui no estúdio o advogado Carlos Fábio. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo. Obrigado, Hermes. Obrigado a todos que estão assistindo o programa Correio Debate. Prazer. Fazer uma pergunta que eu fiz ontem a Paulo Maia, candidato à reeleição. Claro, você vai disputar agora como candidato a presidente. Por que se candidatar à presidência da OAB? Porque é necessário, Hermes, uma mudança de postura. Nós começamos há 4 meses atrás, com vários advogados e advogadas, a construir um projeto. E esse grupo, diante até da minha experiência também como presidente da Caixa de Assistência, uma experiência que hoje 95% de aprovação para toda a classe, esse grupo escolheu para encabeçar esse projeto. Não é a candidatura pessoal, mas sim uma candidatura que tem um projeto para mudança de postura, para resgatar a representatividade da ordem. Você se considera um dissidente da atual mesa diretora da OAB? Não, eu não faço parte da mesa diretora da ordem. É bom esclarecer algumas pessoas. Na última eleição, nós tínhamos 2 candidaturas de oposição e nos unimos força para combater uma chapa de situação. Né? Nos primeiros 8 meses, 7 meses de gestão, todos aqueles princípios e pilares que nós construímos e assumimos perante a advocacia foram descumpridos. E alguns atos também que vieram afrontar a Caixa de Assistência, porque a Caixa de Assistência, Hermes, é uma coisa, a seccional, a institucional é outra coisa, para diferenciar bem isso. Então nós assumimos com a advocacia paraibana que daríamos fim à reeleição. Não foi cumprido. No primeiro dia foi aprovada uma resolução pelo Conselho Estadual, 6 meses depois foi anulada essa resolução. Custas processuais, piso salarial, Conselho Seccional decide uma coisa e a seccional não cumpre aquilo que decidiu. Depois de 8, 9 meses mais ou menos, o presidente Paulo Maia e a Assis Almeida, presidente da segunda Câmara da OAB, envia uma representação em um processo dizendo que a partir dali todas as ações da Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba deveriam pedir autorização e aprovação da diretoria, ferindo de morte a independência da autonomia administrativa e financeira da Caixa de Assistência. Então não tinha mais como continuar. Tudo aquilo que nós tínhamos acertado, tudo aquilo que nós tínhamos combinado com a advocacia paraibana foi descumprido. Então, eu não encaro como dissidência, e sim como oposição a esse projeto, essa forma de olhar a ordem. Nós temos um projeto diferente para a ordem, sempre tivemos. Né? E aí estamos prontos para mostrar à advocacia paraibana quais são nossas propostas. Você considera que a gestão Paulo Maia é individualista? Personalíssima. Personalista? Personalíssima. Não é só individualista, é personalíssima. Por quê? Né? Porque, se você vê as ações todas, são muito pessoais. Você não vê a questão do nós, é sempre o eu. Né? E isso a advocacia paraibana não pode mais concordar. Nós vemos uma diretoria, por exemplo, que faz 2 anos e 4 meses aproximadamente, que não tem uma reunião de diretoria. Porque ele, o presidente, não convocou, embora tenham sido todos os meses, pelos outros diretores, 3 outros diretores, instigados a fazer reunião, mas ele não fez. E fez todas as ações e sempre fazendo essa questão pessoal, essa questão individual, como você falou, mas eu gosto de dizer assim, personalíssima. É uma gestão que é muito mais de marketing, muito mais de selfie, muito mais de fotos do que real. A advocacia está aí sofrendo. Nós não temos hoje, por exemplo, a questão do horário, do funcionamento dos fóruns. Antes era assegurado pelo Supremo que você não teria que abrir de manhã. A OAB concordou e agora só funciona de meio-dia. Isso vai afetar o quê? Vai afetar a morosidade processual, vai afetar a remuneração dos advogados e tantos outros problemas também que a OAB vem sempre apresentando bonitinho na foto, mas na realidade não faz. Nós temos um comparativo muito interessante. Há 6 meses atrás, a OAB da Paraíba recebeu R$400 mil para construir a ESA de Campina Grande. Se você for hoje a Campina Grande, deve estar colocando pilar. A Caixa de Assistência, por exemplo, recebeu há 3 meses atrás R$400 mil para construir a subseção de Guarabira. Se você ver lá, hoje já começamos o acabamento. Então, é uma OAB preocupada muito mais com a imagem virtual, pessoal do seu presidente, do que levar a OAB realmente a se preocupar com a advocacia como um todo. Ontem, aqui em entrevista no estúdio do Correio Debate, o atual presidente da OAB, Paulo Maia, destacou avanços na sua gestão, palavras dele,
falando, por exemplo, na luta pela prerrogativa dos advogados, pelo respeito às prerrogativas dos advogados, na luta também em defesa das mulheres advogadas, você não reconhece avanços nessa gestão? Eu não sei se é avanço não, viu, Hermes? Porque é o seguinte, quando eu vejo vários casos aí triplicando dia a dia, violação às prerrogativas, isso não é avanço não, foi uma gestão que houve um atraso no combate. Porque prevenção não é você atacar como um bombeiro, não. A advocacia paraibana, a advocacia brasileira está na mira, tá certo? Do seu trabalho, das autoridades, o Ministério Público, por exemplo. Hoje, a advocacia municipalista está sendo aí afetada e perseguida. A advocacia criminalista, idem. Não é? Aí você dizer que é um avanço o trabalho das prerrogativas, quando triplica o número, avanço vai ser quando você pegar e dizer os casos de prerrogativa diminuíram consideravelmente. Isso é um avanço. É o que nós falamos da prerrogativa preventiva. Há exemplo do presidente em Campina Grande, Jair Oliveira, quando ele assumiu, a violação de prerrogativas em relação às delegacias era enorme, que foi o que aconteceu com Jair Oliveira. Conversou com os delegados, começou a dar cursos, inclusive mostrando os deveres do advogado, os direitos dos advogados. Aí sim, houve avanço. Jair conseguiu diminuir 60% aquelas violações que existiam. Das mulheres advogadas, eu não sei qual foi o avanço, realmente. Não sei qual foi o avanço. Tem que ser na prática, não na fala. Por exemplo, a nossa chapa é a única chapa que tem 50% de composição de mulheres advogadas. Ou seja, a gente fala pouco, mas a gente faz muito. Ok. Vamos a um intervalo, mais um intervalo aqui no Correio Debate. No próximo bloco tem a segunda parte da entrevista com o candidato a presidente da OAB-PB, o advogado Carlos Fábio. E você vai ver também